Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus, trunfo do Senhor. Você é príncipe, princesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, corra linda do Senhor. Mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje está lá em Êxodo, capítulo de número 1. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo 1, versículo do 15 ao 17. Muito obrigado você que tem compartilhado, dado um gostei para nós, muito nos ajuda, viu? Quando você compartilha, nos ajuda bastante. Quando você dá um gostei, também nos ajuda. Fazendo comentário, nos ajuda. E quando você se inscreve no nosso canal, também nos fortalece. Muito obrigado. Você que não se inscreveu no canal, me ajuda aí, gente. É muito fácil. Clicou nas letrinhas azuis, te direciona para o YouTube. Lá você clica em inscrever-se, que é automático. Vai no sininho também, para receber todas as nossas notificações, ok? Lá em Êxodo capítulo 1, versículo de 15 a 17, está escrito assim: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, e o da outra Puá, e disse: Quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservaram os meninos com vida. É muita bênção, hein, gente? Nós vamos aprender lições aqui extraordinárias. Por que, pastor? Lições, olha só, Sifrá e Puá, nome dessas duas mulheres que ficaram na história, desconhecida aos olhos humanos, mas gravado no céu, por serem mulheres que enfrentaram desafios e tomaram decisões certas, tá? Sifrá significa esplêndida e Puá tem o significado de bela, tá? Então essa esplêndida e bela, essas mulheres que eram parteiras naquele tempo, os médicos cuidavam de problemas do corpo físico, mas o parto era feito pelas parteiras. Até alguns anos atrás, aqui no Brasil também, muitas mulheres, e tem muitas pessoas que hoje eu estou falando com você aí, que nasceu por parteira, ou seu pai, sua mãe, seus avós nasceram por parteiras, Então há muitos anos, essa profissão, esse trabalho vem sendo desempenhado por essas heroínas. Mas o fato é que aqui nos chama a atenção o contexto que entra um novo rei, um novo imperador. Falo imperador porque o Egito comandou o mundo antigo, tá? Então ele comandou outros reinos também que submetiam a eles. E quem ajudou muito ao fortalecimento do Egito foi José. José do Egito, filho de Jacó, Por quê, pastor? Você lembra da história? O rei teve um sonho, José estava preso quando o rei teve um sonho, e ninguém conseguia decifrar o sonho. E então lembraram, o copeiro lembrou de José, uma vez que não havia nenhum intérprete, nenhum adivinho, nenhum encantador, nenhum feiticeiro, nenhum que pudesse interpretar, lembrou dele. E aí mandaram trazer José à presença do rei, e quando ele traz a interpretação, que seria 7 anos de fartura, que Deus ia permitir que a terra ia ter muita fartura, mas precedido de 7 anos de fome. E ele dá um conselho ao rei: eu só preciso de arrumar alguém para controlar isso, ou seja, guardar bastante o que puder de toda a fartura, porque vão vir 7 anos depois de secas. E é preciso ter alimento para alimentar o povo e até alimentar outros povos mais. E com isso vai fortalecer o teu reino, que o Senhor poderá até trocar em terras, aumentando aí o seu reino, o seu país. Ele diz: quem melhor do que tu
né, que interpretou o sonho, ninguém foi digno. E você comandar o Egito para mim. E ele fez um benefício tremendo, né? Que construiu grandes celeiros, colheram bastante e alimentou todo o Egito. Quando veio a seca, a miséria, ele tinha alimento para todo o Egito, e não só para o Egito, mas para o mundo todo, e trocando a troco de terras, fortaleceu. Só que quando entrou esse novo agora rei, esse novo imperador, ele não sabia sobre José e não quis procurar saber. E o povo de José, que foi 70 deles, da família de José, que foram habitar lá no Egito, e que foram procriando, tornou-se uma grande nação ali, só que subjugada, dominada pelos egípcios. E agora, preocupado, esse rei disse, olha, a qualquer tempo, na sua insana, né, loucura, ele pensa assim, a qualquer tempo esse povo pode se rebelar contra nós. Ele foi levantar um censo e viu que tinha muito mais hebreu, né, do que egípcio. Ele teve medo de ter uma guerra e aquele povo se rebelar, ou ter uma revolução, né, uma guerra interna, vamos pôr assim, ou viesse outro povo guerrear contra os egípcios, eles pudessem ajudar o inimigo para poder se livrar dos egípcios. Então ele manda apertar o trabalho mesmo, com força, em cima dos hebreus, para que eles estivessem cansados e não pudessem fazer filhos, né? Então, mas não resolveu. Com todo o trabalho forçado, pesado, com tudo de ruim que ele pôde dar, não adiantou, o povo continuou a multiplicar. Esse foi o plano A. Plano B dele foi chamar as parteiras, justamente, né, que acabamos de falar, Sifra e Puá, e disseram para elas, ó, vocês são parteiras hebreias, quando nascer um menino, vocês matam o menino. Quando nascer uma menina, pode deixar, né, que não há problema. Naquele tempo as mulheres não tinham força, não eram unidas, né, para se rebelar. Então os egípcios não temiam as mulheres, temiam os homens, por causa da sua força. E vamos lá. Agora, essas mulheres, quando nós acabamos de ler aqui, não cumpriram o que o rei havia determinado. E os anos passaram, o rei começou a perceber que não estava acontecendo matança dos meninos, chamou-as lá no palácio para que elas prestassem obediência. Então eu começo a aprender lições aqui. A primeira lição que eu aprendo nesse texto aqui, meu amado, é que elas temeram a Deus e não a Faraó. O temor é o princípio da sabedoria. O temor a Deus, tá? Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Essas mulheres temeram a Deus. Por quê? Porque elas procuraram ouvir o que Deus, e saber a vontade de Deus, que não era matar, era dar vida, né? Então elas preferiram obedecer a Deus, que as leis de Deus condenam matar, do que obedecer a Faraó, mesmo correndo risco de morte, porque a qualquer hora poderiam ser levadas, como foram levadas diante do rei. A segunda que eu aprendo, elas foram corajosas e sábias. Por quê, pastor? Porque elas deram respostas com sabedoria. Elas disseram para Faraó, olha, quando nós somos chamadas para um parto, chegamos lá, as mulheres hebreias são com tanta saúde, que chegamos lá, o filho já nasceu, aí não dá para a gente matar a criança, né? Chega lá, já era, o filho já nasceu. Quando a gente corre para chegar lá, ela já deu a luz. Elas não são igual as mulheres egípcias, elas são mais, né, saradas, mais sadias. Então foram muito sábias, tá? Nas suas palavras. Elas valorizaram, a terceira coisa que eu aprendo, valorizaram mais a vida. Então eu aprendo aqui, olha só, se leis, a Bíblia diz que nós devemos temer as autoridades, né? Eu acho que lá em Romanos, me fugiu agora, capítulo 18, acho que é isso, fala que, versículo 1 e 2,
fala que nós devemos temer as autoridades, submeter a elas. Mas é claro que a Bíblia está se referindo ali, desde que elas não venham contra a palavra de Deus. Nós temos exemplos bíblicos disso, de pessoas que foram justificadas mesmo usando da mentira, embora a mentira é pecado, tá? Você pode me dizer assim, pastor, mas elas mentiram, mentira é pecado, né? A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Sim, mas a mentira, quando ela é pregada para o seu bem, para massagear o seu ego, para que você tenha, vamos pôr assim, compensação com aquilo, para que você seja recompensado, você tenha vantagens com aquilo. Mas quando você está fazendo em prol do bem dos outros, da vida dos outros, para preservar a vida, aí é diferente. Aí Deus leva em conta e justifica. Eu vou te provar isso dentro da Bíblia. Lá na época de Raabe, por exemplo, a Bíblia diz que ela está na galeria dos hebreus da fé, lá em Hebreus 11. E elas mentiram para o seu rei, o rei de Jericó, que veio até elas, mandou vir até elas, olha, homens espias entraram aí. E ela disse, sim, entraram, mas eles já se foram, começou a anoitecer, eles saíram pelo caminho afora aí. E na verdade, ela estava escondendo eles no telhado, entende? Porque ela estava preservando a vida. Outro fato, né, que se pode quebrar a lei dos homens, tá? Desobedecendo a autoridade, porque a autoridade pode ser dada para desobedecer a lei de Deus, ou pode ser dada contrária à vontade de Deus, tá? Então aí você tem direito de resistir à autoridade. Vejamos aqui o caso de Daniel, que o decreto do rei determinava a ninguém orar a outro Deus dentro de 30 dias, e Daniel orava 3 vezes ao dia. Tanto é que quem persuadiu o rei a fazer aquela lei, na verdade era para pegar Daniel, e pegou. Porque ele desobedeceu, mesmo sabendo da ordem do rei. Foi lançado na cova dos leões, aonde Deus tampou a boca dos leões, justificando Daniel. E vem Sadraque, Mesaque e Abednego, também o mesmo caso. O rei havia feito um edital que todos teriam que se curvar diante da estátua de ouro que ele fez. E eles disseram, nós não nos curvaremos. Não precisa nem de tocar trombeta, nós já estamos avisando. Que quando ela tocar, o povo todo vai se curvar, mas nós não vamos se curvar. Quer dizer, resistiram à ordem do rei. Por causa disso, foram lançados na fornalha de fogo. E mandou aumentar até 7 vezes mais. E quem foi aumentar o fogo 7 vezes mais, morreu queimado. E os 3 andaram lá dentro do fogo, e a Bíblia diz que foi visto um 4º homem. Quer dizer, o Filho de Deus, Jesus andando com eles, guardando-os. Nem a roupa do corpo queimou. Na época dos nazistas, por exemplo, muitos alemães esconderam, guardaram em suas casas judeus, por amor às suas vidas. E muitos soldados bateram na porta perguntando se tinha alguém deles lá. Eles disseram, não tem. Preservou vidas. A própria lista de Schindler, né, que é um livro que foi escrito, uma história linda de um filme também que foi feito baseado em fatos reais, fala dele, de uma lista que ele guardou e protegeu, queimando toda a sua fortuna, comprando e guardando a produção de judeus, para empregar judeus, como que alguém lá no estrangeiro estivesse comprando, mas para que eles não fossem mortos, preservasse aquelas vidas. Mentindo para Hitler e para os outros, né? Mas seus generais. Então, veja só, o próprio Jesus desobedeceu leis que, né, aos olhos humanos, dos homens, não era permitido curar no sábado, e ele curou uma mulher com hemorragia no sábado, um homem com mão atrofiada no sábado, ele comeu milho no sábado, colheu espiga e comeu milho, né? Seus discípulos comeram e ele também. Por quê?
Porque há leis que vão contra a vontade de Deus. A vida a gente tem que preservar. Se o governo soltar uma lei, e eu gostaria de lembrar você, vamos dar uma olhadinha lá, Provérbios, por exemplo, 31. Olha o que diz Provérbios 31, versículo 8. 31, versos 8. Diz assim, ó: abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são designados à destruição. Por exemplo, se um governo aprova um aborto, a igreja tem que ser contra, nós cristãos temos que ser contra, resistir. Está aqui baseado nessa palavra: abre a tua boca em favor do mudo. Quer dizer, aquela criança inofensiva está sendo gerada ali, e tem lugar que o aborto é permitido até 9 meses, me parece que na Austrália, né? Tem alguns países, absurdamente, até o 9º mês de gestação. A criança já está completo, o corpo perfeito. Olha quanta covardia. Isso está sendo gerado uma vida, mesmo que ainda não esteja completamente formada, é uma vida. Então a igreja, ela tem que resistir, tá? Resistir a essas leis. Às vezes uma lei absurda para a igreja aceitar algo que Deus condena, ela tem que resistir, mesmo que isso nos custe a própria vida, tá? É duro, é difícil, mas importa obedecer a Deus do que aos homens. É o que Sifra e Puá faz, né? Por isso que elas são exuberantes, né? Belas, por isso, porque a ação que elas tomam é obedecer a Deus, mesmo que pudessem ser mortas, porque o rei estava percebendo que elas não estavam cumprindo a sua ordem. Ele tinha autoridade para mandar tirar a vida delas, mas sabedoria elas tiveram para responder, e agora o rei toma uma nova atitude, né? Ele tentou o plano A, não deu certo, forçar a serviço para que não procriasse. Tentou o plano B, que era as parteiras, e agora ele executa o plano C, que é mandar lançar todas as crianças, todo o seu povo que visse uma criança hebreia, um menino, lançasse nas águas para que ele fosse morto, nas águas do Nilo. É aonde vem essa história linda, que a mãe de Moisés betuma um cesto, e quando ela dá a luz, né, a Moisés fica 3 meses com ele, mas vendo que não podia mais, que iam descobrir, ela prepara um cesto, betuma ele, coloca a criança dentro daquele cesto, para descer de água abaixo no rio Nilo, e a sua irmã acompanhando para ver o destino. Mas Deus é tremendo, que a filha de Faraó vai ali se banhar, escuta, vê aquele cesto, escuta aquela criança chorando, pede para trazer até si. É aonde a criada, que era escrava dela, né, irmã justamente, tia do menino, diz: a senhora não quer que eu chame uma hebreia que está dando leite lá e tal, né, para poder amamentar esta criança? Depois de desmamar, ela vem para o palácio e a senhora adota ela, cria ela. Fala: não, pode fazer isso sim. Quer dizer, toda a providência de Deus. Mas graças a essas mulheres que puderam ser sábias ao ponto, né, Sifra e Puá, ao ponto de ajudar, porque a Bíblia diz que Deus abençoou sobremaneira. Olha o que diz o versículo, para me encerrar aqui, o versículo 20 e o versículo de número 21. Portanto, Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. Então, graças a elas, inclusive Moisés, nessa leva, né, não é morto quando criança, e quando nasce, melhor dizendo, né? E o versículo 21, e aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Quer dizer, Deus deu família a elas, honra, condição de uma família honrada. Há teólogo que diz que a família delas foram famílias de tribos honradíssimas na nação de Israel. Que Deus te abençoe, querido, que você tome decisão de obedecer a Deus e não aos homens. Amém? E também de ter coragem e sabedoria diante da vida, preservar a vida, tá? Porque Deus é a favor da vida e não da morte.
e valorizar a vida. Amém? Valorize a vida. A vida é um dom de Deus, é um presente de Deus. Que Deus te abençoe. Não é à toa que Jesus deu a vida por você, para que você tenha a vida eterna. Ele se entregou, sendo traído, sendo vendido, sendo julgado injustamente, sendo chicoteado, coroado com coroa de espinho, e além de tudo, carregar aquele madeiro pesado, que ali estavam os meus pecados e os seus pecados, e cravaram as mãos do nosso Senhor e os seus pés naquela cruz. Mas tudo isso ele suportou, porque nos amou de tal maneira para nos perdoar dos pecados e nos dar vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Pai Todo-Poderoso, coloco nas tuas mãos poderosas essas vidas que estão recebendo café com Deus. Que a tua graça envolva cada coração, abençoando de uma maneira tremenda e maravilhosa a todos que nos acompanham no Café com Deus aí, dando a graça a eles, Deus, teu Santo Espírito, abençoando, Deus amado, a Maria do Carmo, lá de Itabita, São Paulo, também, ó Deus, o Gerson Barreto, que nos acompanha curtindo os nossos vídeos, também, ó Deus, a Lúcia Passos, lá de Caxias, Maranhão, também o Volney da Silva Lima, também, Pai amado, dando a tua graça a ele, ó Deus, a Áurea Afonso, também, lá de Maceió, em nome de Jesus. Eu oro também, ó Deus, pela Helena Braga e família, lá de Juiz de Fora, pelo Elias Mateus e família, Elion, servo de Jesus, Silveira Macharete, lá do Carmo também, família, a Tereza Fernandes, do grupo Irmãos da Estrada, os caminhoneiros aí, o Miguel Justino e família, Júlio Esquitino também, lá, Pai amado, Morro Grande, Espírito Santo. Eu oro também, Pai Santo e glorioso, pela vida da Rosângela Alves, seu filho José Gabriel Tinoco, também, ó Deus, pela Renata Givizies e família, pela Lindinalva Bassana e família, ó Deus amado, pela pastora Rosaura Marques e família, Helenildes Araújo e família lá de Barreto, São Paulo. Oro pela Alcina Lúcia, minhas primas lá de Vicente Carvalho, Yolanda Pinho. Toma nas tuas mãos, Maria Luísa Pinho, dê a tua graça, atende o clamor das tuas filhas, Camila Vilela, Reinaldo Martins, em especial pela Júlia Vilela, Jorge Luiz Rodrigues, a Nelma Kumaru lá de Pernambuco, filhos e netos. Oro também pela Eliana Guerra e família, pelo pastor Marcos Paulo Soares, estivemos ontem lá na igreja dele, em São Domingos, Aventureiro. Oro também, Pai, agradecendo pela vida, pela Ivone, nossa irmã Ivone Rodrigues da Cruz, sua filha Andréia, passou por cirurgia, corre bem, Deus continue abençoando. Marilda Simões Nunes e família, DJ Ronaldo Pitbull e família, doutora Ana Beatriz também, defensora pública. Eu oro também pela minha filha Vanessa Loureiro e a Elisângela Aparecida, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, senta o dedo, vamos compartilhar bastante. Me ajuda aí compartilhando, hein, gente?